Olá, e nós estamos continuando com a divulgação de nossas pesquisas. Nesse espaço, o Leonardo vai falar sobre a fluidez do mundo moderno à luz de Zygmunt Bauman, autor polonês radicado na Inglaterra, que tem por principal obra Modernidade Líquida. Este é uma obra onde ele faz os principais apontamentos e as bases de toda a sua teoria, que vão ser melhor discutidas, melhor relatadas em um conjunto de outras obras que ao longo dos últimos anos, até o seu falecimento, que aconteceu no ano passado, vão sendo melhor detalhadas, vão sendo mais bem discutidas. Este autor trabalha com a atual fase da nossa sociedade e da história da humanidade. Ele é um sociólogo que, na sua busca por entender as relações humanas, as relações sociais estabelecidas pelo mundo nessa modernidade, no que ele chama modernidade líquida, constrói o conceito de liquidez. A origem deste conceito para este autor está justamente na ânsia por liberdade. Então, após o fim da Segunda Guerra Mundial, na leitura que ele faz, o ser humano passa a reivindicar sempre maior liberdade, uma sempre maior gama por ser livre. E nessa busca por liberdade, nós passamos a liquefazer características da nossa sociedade que antes eram consideradas sólidas, permanentes e mutáveis. Aliás, são justamente essas as palavras que caem em desuso cada vez mais: sólido, permanente e mutável. Hoje nós vemos com maus olhos tudo que nós dissemos que é algo sólido, permanente e imutável. Várias são as características que perpassam esse conceito, mas fazendo uma análise do sujeito que está envolvido nessa sociedade, ele estabelece três classes, três categorias, que é o indivíduo de júri, o cidadão e o indivíduo de fato. No primeiro momento, o indivíduo de júri é justamente o sujeito que se pensa livre, mas não é. Ele se pensa livre, ele se pensa isolado, ele se pensa autônomo, mas na realidade ele é controlado por forças externas, que diz o que ele deve fazer, como deve fazer, quando. Não da mesma forma que nós tínhamos nos tempos sólidos, marcados, por exemplo, pelas ditaduras, onde se tinha uma força estatal ou não, enfim, se tinha uma força externa a ele que impunha. No nosso tempo as coisas são muito mais sutis. Nós temos sempre o caráter da sugestão, sempre nos é sugerido. Nesse processo, quando nós percebemos todas essas relações de sugestão e tomamos consciência dela, nós atingimos a próxima fase, que é a fase de cidadão, onde nós percebemos a conjuntura social que está à nossa volta e nós nos deslocamos de um espaço onde nós pensamos somente em nós mesmos para pensar no coletivo. Essa é a fase do cidadão, alguém que é preocupado consigo, mas sem tirar o foco do social, sem tirar o foco do outro. É uma preocupação que engloba, mas ainda é alguém que está alheio às sugestões, no sentido de que ainda não se libertou, ainda não tem condições críticas suficientes para separar, digamos, o joio do trigo, o que é vontade dele, o que vem de estruturas externas a ele em forma de sugestão, e ele acaba acatando. A terceira fase que ele diz que é o indivíduo de fato é a fase que o ser humano, e aí o ser humano como célula social, estrutura o todo da sociedade, atinge o todo, a liberdade, que é quando o ser humano consegue fazer a distinção sobre o que é vontade própria e o que é vontade vinda de grupos externos e consegue transitar livremente entre esses dois campos. De acordo com o Bauman, a função social da escola é promover a travessia desse indivíduo de jure para esse cidadão e, posteriormente, para esse indivíduo de facto. Não é isso? Exatamente. Ele afirma em uma das suas obras
que a escola, a educação, ela tem a potência, as bases necessárias para promover a revolução cultural tão necessária nos nossos tempos. Com isso, ele é alguém muito atento às relações que são mantidas hoje, e ele coloca a educação, de certa forma, central nisso. O que ele faz de crítica com relação à educação é a extensa massificação do fazer da educação, que é uma educação que se faz muito através das distâncias, num sistema muito individualizado. Ele acredita na educação como um processo global, onde o aluno absorve conhecimento, mas ao mesmo tempo que constrói relações humanas, está próximo, promove também um processo de socialização. Nesse sentido, ele é alguém muito crítico às redes sociais. Os amigos, como ele diz, os amigos do Facebook. Ele é alguém que, se nós formos ler os textos dele, vamos perceber uma crítica severa a essas estruturas, porque ele afirma, e as pesquisas dele apontam, que é um dos fortes fatores de liquefação das relações de hoje. Ou seja, eu me livro do outro e eu me distancio do outro, eu escolho com quem eu quero conviver e como quero conviver com esse outro, de uma forma que virtual e real, ou melhor dizendo, de virtual e físico, não se separam. Uma coisa impacta a outra, uma coisa já edifica o outro. É nesse sentido que é a crítica dele. Léo, nessa perspectiva do Bauman, para que a escola consiga promover essa travessia desse indivíduo de jure para esse indivíduo de facto, que tipo de metodologias deveriam ser utilizadas pelos professores para que se atinja esse sujeito autônomo, esse sujeito crítico e político que consegue dividir o seu conhecimento com a comunidade? O Zygmunt Bauman não elege uma metodologia em si, mas ele dá pistas, para que nós possamos identificar. Então, ele acredita sempre numa metodologia que torne esse sujeito ativo, que torne esse sujeito construtor do seu próprio conhecimento, mas não um processo de construção isolado, um processo de construção que coloque a cada pessoa no seu canto, mas é um processo de construção do saber que se faz dentro da comunidade humana. Eu na troca com o outro, com o saber do outro, que vou amadurecendo a partir também dos meus interesses, das minhas vontades, daquilo que me chama a atenção. E nesse processo poderíamos dizer, de uma educação socializante, que ele aposta, num processo sempre onde o sujeito é ativo, ele vai atrás, ele corre atrás dos seus interesses, ele procura sempre estar no processo de construção, não é o outro que constrói o saber para ele, é ele que, na relação com o outro, edifica o seu próprio saber, que não é próprio dele, é um saber que pertence também a toda a comunidade humana. Então, nesse caso, uma palavra-chave seria a dialogicidade, o diálogo, o saber diálogo. Construído a partir do diálogo. A partir do diálogo, tendo sempre em vista o sujeito como sujeito, ou seja, alguém que não está de braços cruzados à espera de que outro traga a ele o saber, mas que de alguém que edifica, que se esforça e que trilha o seu próprio caminho rumo ao conhecimento. Então, a função social do professor nessa relação aí é mais uma função de mediador do conhecimento do que um transmissor do conhecimento. Exatamente. O professor aí é peça-chave no processo de interação, porque seria a figura mais velha, que tem um pouco mais de leitura, digamos assim. Então, é fonte do conhecimento a partir da relação entre aluno e professor. Não fonte no sentido de que é o único meio de saber e que todo saber emana do professor, mas é como um canal, e o aluno, na relação com esse canal, ele também constrói seu próprio saber. Muito bem, então nós vamos terminando aqui mais esse momento de divulgação de nossas pesquisas.